E eu começo o nosso programa com uma pauta de saúde que foi solicitadíssima e eu estou muito contente de poder ajudá-las com esse assunto. A saúde da mulher, ela é cheia de nuances, né? Agora, o período pós-menopausa é um período que incomoda muitas de nós. Então, hoje a gente vai entender um pouquinho como é que o nosso corpo reage nesse período, como é que funciona a questão sexual, nossa sexualidade nessa fase, a nossa autoestima, as nossas emoções e para tudo isso, a nossa produção convidou ela, que é obstetra, ginecologista, professora assistente em ginecologia da Faculdade de Medicina da USP e do Centro Universitário São Camilo, doutora Patrícia Gonçalves. Seja muito bem-vinda, uma alegria te receber, viu? Prazer. Muito obrigada, Cláudia. Muito obrigada. E é muito bom tê-la aqui com a gente para ajudar as meninas em casa. Eu que agradeço. Vamos sentar aqui, doutora. Eu falei meninas em casa, mas eu também amo aprender e eu sou uma delas, né? Que também quero aprender bastante sobre essa fase aí. Nós sempre aprendemos, né? Sempre. Aprendemos com o nosso corpo, aprendemos, como você disse, dividir para multiplicar, que é o que vocês fazem aqui também, feito, né, num programa que a audiência é perfeita e que esclarece tantas mulheres, né? Tanta gente. Precisa, né? Agora, essa fase é interessante que às vezes ela parece um monstro na mente da mulher, né? Eu digo isso porque eu tinha muito receio, falava, gente, como é que vai ser? Eu sou uma mulher da pós-menopausa e convivo muito bem com tudo isso e posso dizer assim para as minhas amigas que estão em casa que dá para a gente tirar de letra. Mas eu não sei se isso é uma exceção ou se pode ser assim para todas nós. Então, você bem disse, você está num período pós-menopausa. Então, para o pessoal em casa entender, a menopausa é uma data, é a última menstruação da mulher. Assim como a menarca é a primeira menstruação da mulher. Então, o estado que vem dos 35 anos até o final da vida é chamado climatério. Então, nós passamos por uma fase do climatério que é a fase de oscilações hormonais, de transformações hormonais. E isso faz com que o nosso corpo reaja. A vida da mulher é uma reação hormonal, em que a mulher passa por várias fases da vida. Antes de menstruar, ela está com o nível hormonal estável, baixo. E quando ela amadurece os hormônios, amadurece os ovários e começa a ovular, então ela tem a primeira menstruação e forma-se o ciclo ovulatório. Ela vai ter picos ovulatórios e ela vai ter a TPM, ela vai ter o período menstrual que ela pode ter cólicas e tudo isso no decorrer da vida vai se transformando, amadurecendo, até durante a gestação, até na gravidez. Muito bem, a menopausa é a última menstruação e então se dá o período em que a mulher para de ovular, ela para de ser fértil, ela já não pode mais reproduzir. Porém, é o que você disse, eu me dei super bem, para mim foi tranquilo. E o que se atribui isso? Você tem uma alimentação saudável, você faz exercícios físicos, você tem a hora de relaxamento, de sono, e isso ajuda o metabolismo da mulher. Porque durante esse período do climatério, o metabolismo feminino fica mais lento. Então, a mulher tem uma tendência a engordar, a acumular gordura localizada, principalmente abdominal e no culote, nas coxas, no glúteo. E isso faz com que a mulher também tenha uma autoestima mais baixa, uma depressão em alguns casos, quando ela já tem uma tendência. Fora as transformações da libido, que é o desejo sexual, a secura vaginal, a falta de lubrificação. Então, tudo isso, Cláudia, a gente tem que estar atenta e procurar orientação médica adequada, seja do ginecologista ou do médico de família, ou mesmo no serviço público ou privado, mas não deixar de cuidar, de se atentar
as condições clínicas que você está tendo, para poder reproduzir isso para o teu médico de confiança, para que ele possa te auxiliar. Perfeito. Você bem colocou que eu tenho realmente um estilo de vida que eu procuro ser o mais saudável possível, sem neura, né? Sim. Não gosto de nada que é demais. Então, eu sou bem no equilíbrio, dou minhas escapadas, faço minhas besteiras, como meus docinhos, né? Mas sou lá, faço minha ginástica e tudo. Mas tem mulheres que nunca tiveram um estilo de vida para o saudável. Mudando o estilo de vida, mesmo agora, tardiamente, já na fase da pós-menopausa, dá para colher benefícios? Sim, ajuda. Se você se atenta ao estilo de vida que você tinha, então um estilo de vida estressante, que você dorme pouco, que você não faz exercícios, que você se alimenta mal ou de uma forma inadequada, com aumento de carboidratos, por exemplo, sem fazer exercícios físicos, isso acaba piorando. Então, se você se atenta e se adequa, eu sempre brinco com as pacientes, não é necessário que você vá para uma academia todos os dias e fique lá horas do seu dia. Você pode comprar uma corda, um tênis que tem um amortecedor e pule corda, porque isso te traz prazer, queima caloria e vai fazer com que você tenha um exercício aeróbico que vai ajudar tanto a musculatura, a queima de calorias, quanto os ossos, que é importante também a saúde óssea, porque a mulher ela tem uma tendência a ter uma fragilidade óssea, desenvolvendo a osteopenia, que é o enfraquecimento ósseo, e até a osteoporose, que é a fratura dos ossos. Perfeito. Eu tenho um monte de perguntas, mas eu vou respeitar muito a sua participação, porque você, para mim, é a mais importante que tem aqui. Então, você que já mandou a sua pergunta pelo Instagram ou pelo nosso WhatsApp, é a hora da gente ouvir as respostas, tá bom? Então, vamos aqui pro nosso vídeo, porque tem bastante pergunta já no Instagram e a gente vai começar com elas. Já posso liberar? Então, vamos colocar a primeira na tela, é da Vânia Lúcia Silva B. Faço reposição hormonal há 20 anos. Toda vez que tento parar, não suporto os calores, insônia e o nervosismo. O que posso fazer? Vânia, você já repõe hormônio há bastante tempo. Então, isso consideravelmente deve ser monitorado pelo seu ginecologista. Com certeza você deve estar fazendo essa monitoragem. Com relação aos calores, à insônia, aos sintomas climatéricos que você está manifestando quando tenta suspender o hormônio, isso pode acontecer em algumas mulheres, em alguns casos. Normalmente você usa um tempo a terapia de reposição hormonal, um tempo que é seu, individual, cada uma tem o seu tempo, não é um protocolo, né? Então, todas vão ter que usar por 10 anos. Não. Cada uma tem a sua adequação à terapia hormonal. E isso faz com que você tenha uma monitoragem do seu próprio médico. Então, agora dá para a gente parar. Opa, a Vânia, ela tentou parar e não conseguiu. Por quê? Porque ela continua com os sintomas exacerbados. Então, ela vai continuar usando até conseguir parar. E a monitoragem disso é através dos exames complementares. A mamografia, principalmente, é fundamental. O ultrassom transvaginal é fundamental em mulheres que já tiveram atividade sexual e as mulheres que nunca tiveram atividade sexual, que se encontram num período do climatério e que repõe hormônio, tem que fazer ultrassom pélvico, que seja. Não tem importância. Mas por quê? Para nós mensurarmos, fazermos a medida da camada interna do útero, para ver se essa camada interna, que se chama endométrio, ela não está crescendo de uma forma errônea, de uma forma exacerbada, porque na menopausa nós temos um afinamento, uma atrofia endometrial. Então nós temos que estar atentas a isso para que não haja um problema futuro. Mas não tem problema repor hormônio, desde que esteja sendo o hormônio adequado a você e seja o tempo adequado, monitorado pelo seu médico. Perfeito. Isso é específico para cada mulher? Não tem uma receita de bolo? Não.
Não. É individual. Nós temos, sim, um protocolo, quando deve ser administrado o hormônio. Mas existem vários tipos de hormônio, desde o hormônio fitoterápico até o hormônio equíneo sintético, seja em gel, seja adesivo ou mesmo comprimido. Temos também a reposição hormonal local na vagina, através do creme de estrogênio, que é um creme hormonal para ajudar a voltar à lubrificação. Existem mulheres que não podem fazer reposição hormonal por algum motivo, ou por antecedentes de trombose, ou porque fumam, ou porque na família tem antecedente de câncer de ovário ou câncer de endométrio, que é a camada interna do útero, ou mesmo câncer de mama. Então, a reposição hormonal, ela deve ser individualizada. Cada um tem o seu histórico pessoal e familiar. E é baseado nisso que nós temos que ver qual é a melhor reposição, qual a forma mais adequada. Perfeito. Próxima pergunta, então, aqui na tela, vamos conferir. Ale Ribeiro, 591. Tenho 57 anos, a minha última menstruação foi aos 50, sinto a vagina seca e muita dor nas relações. Vou anualmente ao médico e não fiz nenhum tipo de tratamento para a menopausa. O que posso fazer? Ale, você tem 57 anos e já está há 7 anos no período do climatério pós-menopausa. Então, a menopausa foi aos 50 anos. E você nunca repôs hormônio, provavelmente porque você não teve necessidade. Porém, você está com uma queixa agora muito importante, que é o ressecamento vaginal, em que tem atrito na atividade sexual. Isso é interessante porque hoje nós temos recursos para isso. Tanto o creme vaginal com estrogênio, que existem alguns que não têm absorção, é só ação local e que isso facilita a voltar à lubrificação. Existe também o recurso natural, que é lubrificar com óleo de coco na atividade sexual. Não é sempre, é só na atividade sexual. Lubrificar a entradinha da vagina com óleo de coco e o pênis antes da penetração, para que haja a cobertura de uma camada protetora natural pelo óleo de coco e não tenha atrito, porque isso, Cláudia, pode levar até ter infecções urinárias de repetição. E hoje nós temos uma técnica que é muito usada, está em crescimento, em ascensão. Foi descoberta essa técnica na Itália, em Firenze, e depois trazida para a Colômbia, aqui na América do Sul. E com isso, disseminou para todo o Brasil. Nós estamos em estudos, inclusive no Hospital das Clínicas, nós damos cursos para médicos sobre esse assunto, que é o laser vaginal. O laser vaginal é uma técnica física e não química. Então, não é uma técnica em que a mulher repõe hormônio. É um laser que vai ser introduzido como se fosse um ultrassom transvaginal e vai disparar o laser. Olha aqui, é bem interessante. Quando a mucosa vaginal ela fica atrófica, ela parece, muitas mulheres já na pós-menopausa, parece um papel de tão friável, de tão fina que fica. E isso causa dor, causa fissura, machuca. E o laser, então, disparado na vagina, ele vai adentrar nas células, voltando a produzir colágeno e lubrificação, água. Então, ela vai voltar a lubrificar. E é um método indolor, né? É indolor. Você sente, quando introduz o laser, você sente tremer, mas não sente dor. Interessante, tá vendo? Eu sempre fico feliz com os recursos tecnológicos, com os avanços da medicina, isso tudo trabalhando ao nosso favor, né? Para a gente ter mais qualidade de vida. Muito joia. Então, aí, algumas soluções para você, Ale. Vamos para a próxima pergunta? Vamos acompanhar aqui. Edna Bonfim 13. Boa tarde, doutora Patrícia. Gostaria de saber por que, após a menopausa, passa a ter ressecamento vaginal e com isso dói demais na relação sexual. O que fazer? Acho que você já respondeu, né? Sim. Boa tarde, Edna. Muito boa tarde para
você. É o que nós acabamos de dizer. Pela falta do hormônio, a mucosa da vagina, ela fica desprovida do estrogênio. E com isso, ela perde elasticidade, o turgor, o colágeno e perde a hidratação. Então, por exemplo, no caso o laser, ele vai penetrar na célula, fazendo um estímulo mecânico para que haja a volta da produção do colágeno e da lubrificação. Muito bem. Próxima pergunta, então, vamos acompanhar aqui. Gilmara, 6157, Gilmara de Aracaju. Boa tarde, Gilmara. Gostaria de saber se é verdade que a mulher, depois dos 40 anos, não pode tomar anticoncepcional? E se for verdade, então, por quê, né? Gilmara, é muito interessante a sua pergunta, porque aos 40 anos, se a mulher não entrou na menopausa, não teve a última menstruação, isto é, ela ainda menstrua, é porque ela é fértil, ela ainda ovula e ela pode engravidar. Então, sim, Gilmara, você pode usar um anticoncepcional que seja adequado à sua idade. Então, não é qualquer anticoncepcional que se pode administrar, mas isso acontece na fase da adolescência. Não é qualquer anticoncepcional que se pode dar para um adolescente. Não é qualquer anticoncepcional que se pode dar para uma mulher que fuma, uma mulher tabagista. Então, nós temos que ficar atenta à sua história pessoal e familiar, assim como a reposição hormonal. Mas, sim, pode ser administrado algum contraceptivo, que é um método anticoncepcional, desde a pílula até a injeção, ou mesmo o adesivo ou o anel vaginal, e também o dispositivo intrauterino, o DIU, que pode ser usado em qualquer idade, desde que já tenha começado a atividade sexual e não tenha nenhuma lesão no colo do útero, nenhuma inflamação. Muito bom. Não sei se vocês estão prestando atenção, mas essa resposta já deixa claro que não se deve fazer automedicação, né? Essa coisa de, minha amiga me disse, ela toma o tal anticoncepcional, aquela minha amiguinha, isso as meninas mais novas adoram, tá com a pele linda, vou fazer... Não, porque cada caso é um caso e existem riscos e, infelizmente, a gente tem visto aí noticiados, porque hoje a comunicação ajuda, riscos sérios, inclusive de óbito. Sim, né? sim. Vamos para a próxima pergunta, então? É da Márcia Guil. Tenho 59 anos, nunca fiz reposição hormonal. Estou com osteoporose na coluna e tomo alendronato de sódio. Estou muito desanimada sexualmente. Será que preciso tomar hormônio? É interessante a pergunta da Márcia. Ela nunca repôs hormônio e ela toma uma medicação que é própria para ajudar a refazer, vamos dizer assim, para você entender em casa, para refazer o osso, né? Então, ajudar a voltar o estado da osteoporose, regredindo para a osteopenia e até normalizar, que pode acontecer, desde que seja feito o tratamento adequado. Mas ela se queixa também que ela não está tendo a libido adequada, isto é, não está tendo desejo sexual. Precisa repor hormônio para isso? O hormônio, ele deve ser reposto em cada situação, dependendo de cada queixa. Então, a sua queixa, Márcia, é de você não ter libido. Então, não está tendo uma resposta hormonal adequada ao desejo sexual. Nós temos que dosar, então, a testosterona, para ver se está com um nível baixo, que é um hormônio masculino que a mulher também produz, e que, muitas vezes, em nível baixo, a mulher fica desanimada, perde massa muscular e tem um desejo sexual baixo. Isso é dosado através do exame de sangue e muitas vezes ou só com gel ou com um comprimido natural de testosterona, que existe um fitoterápico para isso, já tem uma resposta adequada. Então não precisa repor hormônio pesado, hormônio forte, hormônio que vai ter pelos, acne, oleosidade ou queda de cabelo. Não, às vezes com um simples fitoterápico já melhora a resposta à libido, o desejo sexual. Muito bem. Agora, eu gosto sempre de levantar uma coisa
aqui que eu acho importante para nós mulheres, né? A gente precisa ser muito franca uma com a outra e se defender e se ajudar. Eu percebo, conversando com as minhas amigas, que às vezes os níveis hormonais são todos perfeitos. A gente tem que pensar se o estilo de vida que a gente está escolhendo favorece também para que a gente tenha libido, para que a gente tenha interesse, porque às vezes você não cuidou do seu casamento, tá ruim, tá desgastado, você não tá fazendo nada para melhorar, não tá tendo uma conversa franca, não tá abrindo espaço, né, para ter essa troca, para ter essa cumplicidade. Isso tudo faz diferença. E às vezes também a mulher se ocupa demais, a gente começa a viver a vida dos filhos, a vida de todo mundo, é trabalho, é casa, é tanta coisa, e você esquece de você. Por isso que todo dia eu falo aqui, doutora, eu falo assim, gente, tem que olhar para você, tem que se olhar no espelho, tem que se amar, né? A gente tem que estar em contato com a gente também e inclusive com o nosso corpo. Sim. Às vezes a gente se distancia, né? Eu tenho um corpo. Não, você é um corpo. Então, cuide do seu corpo, cuide de você e se ame. Né? Porque senão a coisa não funciona. Exatamente. Vai se encher de hormônio e vai continuar desanimada. Exatamente, né? é isso Tem que mesmo. tomar cuidado. Vou voltar já pra gente continuar, tá bom? Tá ótimo. Vou voltar para as perguntas? Sim. Então vamos lá, porque tem mais. Na tela, vamos ver. A T. Ponce, tive um câncer de mama e após a quimioterapia entrei na menopausa com 40 anos. Perdi toda a lubrificação e sinto dor. Está bem complicado. O que posso fazer para melhorar? Pois não posso fazer nenhum uso de hormônios. T. O seu caso é típico de uma indicação para laser vaginal. Por quê? Ela teve um câncer de mama. Então, a resposta do câncer de mama à reposição hormonal pode ser negativa, porque pode recidivar, voltar o câncer de mama. Então, é interessante que faça o laser para que haja a volta da produção de colágeno vaginal, na mucosa vaginal, a lubrificação volte e volta. Eu tenho algumas pacientes que tiveram câncer de mama, câncer de ovário, câncer de colo de útero, câncer de intestino. Os próprios oncologistas encaminham para o ginecologista para que seja feito o tratamento de laser vaginal. Para que, em alguns casos, alguns locais, chama-se rejuvenescimento íntimo. Então, isso é importante para que você volte a ter qualidade de vida. Então, neste caso, é o típico caso indicado para o laser vaginal. É fácil encontrar, não sei de onde que ela é, porque a gente não sabe a cidade, mas é Sim. fácil encontrar esse tratamento? Sim, se ela for caro de outro lugar, ele não, por enquanto, ele não é um tratamento barato, porque não são todos os médicos ginecologistas que fazem, então se investe em cursos para que possa se aperfeiçoar. A locação, o aparelho é bastante caro, então o médico loca o aparelho e essa locação também não é barata. Mas muitos médicos facilitam o pagamento. Agora, me dá então um plano B para ela, né? Se não conseguir de jeito nenhum. Aquela o gel que você falou local. Isso. Existem cremes locais de estrogênio que não são absorvidos pela mucosa. Então, é interessante também conversar com o seu ginecologista para que ele possa te orientar com relação a essa lubrificação com o gel, que é o creme vaginal à base de hormônio estrogênio e que não tem absorção. Isto é, a ação é só na vagina, não tem absorção pela corrente sanguínea. E também um outro recurso natural é o óleo de coco, que ajuda bastante a não ter atrito e dá até mais prazer. Perfeito. E não complica, descomplica. Bora, vamos usar o que tem para usar e vamos ser felizes, tá bom? Próxima pergunta aqui na tela da Amada Ceci. Entrei na menopausa com 43 anos, estou com 51 anos. Gostaria de saber se já estou na pós-menopausa e por quanto tempo mais sentirei os sintomas. Ainda sinto calores, secura vaginal e às vezes mudança de humor. E não faço reposição devido à hipertensão. Obrigada. Então, Mada Ceci, você tem um caso de uma comorbidade, que é a hipertensão, e você não repõe hormônio, provavelmente, porque foi orientada a não repor. E tem os sintomas climatéricos, que são os calores, a secura vaginal. Porém, existem determinadas reposições hormonais que, no seu caso, podem ser administradas, como o fitoterápico. Então, não são todos os hormônios
que podem ser administrados, mas também não podemos descartar qualquer hormônio, porque os fitoterápicos também têm o seu papel positivo na reposição hormonal e eles funcionam sim. O que seriam fitoterápicos? Fitoterápicos são extratos de soja que são naturais e que isso que nós já temos comercialmente em comprimidos. E isso pode ajudar a vida da mulher a manter a qualidade de vida sem esses sintomas. E isso vai ser adequado. Sim, você está na pós-menopausa, né? Então, já teve aos 43 anos a menopausa e agora está com 51. Então, sim, está na pós-menopausa dentro do período do climatério. Até quando ter os sintomas? Depende de cada mulher. Eu tenho pacientes com 70 anos que ainda têm calores, secura vaginal, irritabilidade, mas tem pacientes que entrou na menopausa aos 48 anos e aos 60 já está estável, aos 55 já não tem mais sintomas. Isso vai depender muito de como você conduziu lá aquela fase pré-menopausa e agora como está conduzindo a pós-menopausa. Então, tudo é prevenção. Perfeito. Queria tanto passar a tarde conversando sobre esse assunto, você também, né? Mas acabou o tempo mesmo, Rodrigo. Triste. Eu fico arrasada, que tem tanta pergunta ainda, né, Michele? Vamos falar mais. Volte, assim, bem rápido, sim, tá? Porque é só marcar. eu vejo que é um assunto que ajuda muita gente que está em casa, né? E é incrível como as mulheres ainda têm dificuldade de ter acesso a um bom médico. A gente também vai falar sobre isso em breve, viu? Da gente até reivindicar mesmo uma consulta mais demorada, com espaço para a gente abrir o coração, porque a gente precisa disso, né? Então, aqui, por enquanto, a gente tem esse ambiente gostoso e seguro. Mas tudo que é bom dura pouco. Então volta mais vezes, tá bom? Eu estou à disposição. Doutora Patrícia Gonçalves, ela tá no Face, no Instagram. No Facebook é dra.pgonçalves. Sem o cedilha, tá, gente? Então é Pegoncalves. E no Instagram, dra.patricia_Gonçalves, tá? Entra lá, pode mandar mensagem. Você mesma que responde? Sim. Então tá bom. Pergunta aqui de bastidores. Essa pele linda é reposição hormonal? Ainda não. Que pele bonita que ela tem. É fazer o que gosta. Aí, tá vendo? Fazer o que gosta. Deus te abençoe. Muito obrigada, Obrigada tudo por de bom tudo. e até a próxima, tá? Obrigada. Tô te esperando. Até.